Inclusive, o Thiago Asmar levantou a possibilidade de ter sido uma sobrecarga com o Pedro, um jogador que está com um problema ali na fratura no antebraço e tal, na una, tá calcificando e tal. Eu acho, cara, que pode ter tido algum erro ali, como também, né, era para acontecer. Cara, vai fazer o quê? Lesão, às vezes você não tem como evitar também não. Agora, é estranho, né? O jogador tá sozinho treinando ali e tal, se machucar, será que teve uma sobrecarga? Bem, e aí a gente vê o Mauro César falar que tem que partir também do jogador de querer jogar e tudo mais, e que ele mesmo, o Mauro César não ainda falou assim, eu vi jornalista falando que o Pedro já está fora da final. E aí ele fala, não, mas para mim, o Flamengo mesmo nega essa informação. Aí o Pedro veio nas redes, né, Raíza, e publicou deixando claro, o Pedro deixa claro, ele fala com todas as letras, eu agora sou o torcedor, ou não? Não, com certeza, Papo. Eu acho que você tem que ter ali uma situação que existe também a expectativa do torcedor, né? Então, assim, o torcedor ele fica na expectativa quando algumas pessoas falam que ele vai jogar, outras não vão jogar. Então, assim, o Pedro, ele foi direto ali na postagem dele. Ele disse que ele tá fora dessa reta final, desses jogos decisivos, enfim, ele foi bem contundente ali, foi firme ali ao deixar claro que tá fora. E é isso, assim, é uma situação realmente muito delicada, porque o Pedro é um jogador muito importante, e essa questão de, vai jogar no sacrifício, não vai jogar no sacrifício, às vezes simplesmente não dá para jogar no sacrifício, né? A informação que eu tenho é que foi uma lesão grave, não é cirúrgica, não precisa de cirurgia, mas ficou por pouco para ser cirúrgica. Parecida com aquela do Neto. Exatamente. Foi por pouco, né? Faltou pouco para ser uma lesão cirúrgica. Voltou a ficar ruim o áudio do Papo agora, não sei porquê. O Papo tava ótimo, agora voltou a ficar ruim aí, não sei porquê. Tá bem baixinho de novo, tá, Papo? Fala com a gente, Papa. Alô. Tá baixo. Aconteceu alguma coisa aí. Pode completar, Raíza, mas tava ótimo quando você tava falando e agora ficou ruim de novo. Vamos lá, Raíza. Ficou ruim. Não, Ilan, então, foi por pouco, né, para necessidade de cirurgia. Então, numa situação dessa, não dá para você realmente forçar. Porque, primeiro, o jogador não tem condição. E a posterior da coxa é um músculo muito importante, né? Um músculo que é fundamental para o atleta. Ele vai correr, ele vai chutar, ele vai dominar a bola, enfim. E não tem, realmente, eu acho quase impossível o Pedro disputar essa final de Libertadores. Ele foi muito claro. Talvez, né, por exemplo, o Flamengo ganha a Libertadores, vai disputar um Intercontinental e talvez ele possa voltar, de repente, para a disputa de um Intercontinental, se o Flamengo conseguir se classificar, mas também não é nada, não é nada certo, não é nada garantido, porque foi uma lesão bastante considerável, né? Tem jogadores que levam 2, 3 meses para poder se recuperar, tem jogador que precisa passar até por cirurgia. Então, assim, é importante também destacar, Alan, que é uma baixa muito importante, mas o Flamengo é um jogo, gente. O Flamengo pode ser campeão sem o Pedro, como foi campeão sem o Pedro em alguns jogos, né? Ele ajudou nas campanhas até aqui, mas na final contra o Atlético Mineiro ano passado o Flamengo foi campeão sem ele, na Supercopa o Flamengo foi campeão sem ele, ganhou do Chelsea sem o Pedro. Então é um jogador que vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta, mas não é impossível o Flamengo ser campeão sem o Pedro. Tá jogando sem ele, né? Os últimos jogos tá jogando sem ele. Virou líder do Campeonato Brasileiro sem ele. Papa, não estamos te ouvindo, Papa. A gente tá sem áudio nenhum do Papa. Fala aí, Papa. Ué, não é agora, possível. Agora tá bom. Agora tá bom. Não sei, mas eu não fiz nada. Não sei se é quando você tenta falar enquanto a gente tá falando, realmente eu não sei. Não, mas não tem nada a ver. Bom, agora tá bom. O que interessa é que tá bom. Aí o problema, então. O Flamengo tá ganhando sem o Pedro. Tá ganhando sem o Pedro nos últimos jogos. Não, o Flamengo ganhou do Chelsea. O Flamengo ganhou do Chelsea na Copa do Mundo de Clube sem o Pedro. Agora negar que ele faz falta, eu acho que faz falta pra caramba, né? Um jogador como o Pedro, até porque o Flamengo não tem um jogador com a característica dele pra ser o substituto. E não tem o Pedro e não tem o Plata.
Vai ser o Bruno Henrique, né? No fim do ano, nessa Na reta final final agora, é do isso? Brasileiro contra o Palmeiras, ele foi muito. Na final do Foi Brasileiro, bem, né, né? contra o Palmeiras, que foi fundamental para o Flamengo se manter vivo nessa briga pelo Brasileiro, não deixar o Palmeiras escapar, né, e continuar nessa briga pelo Brasileiro. O Pedro foi muito bem, foi super decisivo, né? Ele estava num momento muito bom. Foi uma pena essa lesão dele no braço que acabou afastando ele. E eu acho que a gente também não pode ignorar o histórico do Pedro. O Pedro é um jogador que, na carreira dele, ele lida com lesões. Então, além do fato de ser muito delicado você colocar um jogador numa situação como a dele para jogar eventualmente num sacrifício, você tem que levar em consideração que ele é um jogador que constantemente lida com problemas de lesões. Então, enfim, isso pode acabar agravando. Bruno Henrique, né? Não tem o Plata na final, vale lembrar, o Plata foi expulso, então também não tem o Plata. E o Bruno Henrique surge como a principal opção, voltou a fazer gols aqui. Muita gente falando, o Bruno Henrique centroavante. Eu acho que é bom a gente destacar aqui que o Felipe Luiz fez um ajuste no posicionamento dele. O Bruno Henrique não está jogando mais de costas, recebendo essa bola de costas, ele está recebendo essa bola mais de lado, né? Que favorece ele conseguir receber a bola e já finalizar. E eu acho que isso faz diferença. E esses gols que ele fez agora recentemente também dão mais moral para ele, que é um jogador super decisivo. Agora, eu concordo com a Raiz aí. Não dá pro Pedro jogar. Esse negócio de achar que dá pra ele jogar no sacrifício. Pô, uma final de Libertadores. Jogar com lesão. Faltam 10 dias pro jogo, gente. Faltam 10 dias. Ele teve uma lesão ontem no treino, né? Ele tem que se recuperar da lesão clinicamente. Aí depois tem aquela questão física. Eu acho que, eu acho que passa longe de ser uma questão de querer ou não. Você que é jogador de futebol, Bandeira. Passa longe de uma questão de querer ou não, justamente. Uma coisa é jogar no sacrifício. Tá no sacrifício, mas tem uma condição de jogar. Pode ser que o Pedro, aliás, parece que o Pedro não tem condição alguma de jogar. E aí ele corre sérios riscos. Primeiro, o Flamengo vai ficar desfalcado, vai ficar com menos um em campo, porque ele não vai conseguir produzir musculatura. Precisa de um músculo, de uma perna, para você ter o apoio para finalizar com a outra. E finalizar com a perna machucada é pior ainda. E mais um detalhe não, algo muito importante. O Pedro vem de uma lesão grave no joelho. Musculatura sustenta justamente ali o joelho também. Ele pode correr o risco de agravar ou de ter um outro problema de joelho se jogar com a musculatura fragilizada da coxa. Assim, muito difícil, não tem nada a ver, galera, com sacrifício ou não do Pedro. Vocês não acreditam que o Pedro vai querer deixar de jogar uma final de Libertadores pelo time do coração dele, que vivia tem outra coisa, Bandeira. Se for, não vou me sacrificar para jogar contra o time da terceira divisão, da quarta divisão na Copa do Brasil. Pô, beleza. Final de Libertadores, claro que ele ia querer jogar. Só que tem hora que não tem condição, não tem como você sair da fisioterapia. Não é nem fazer a transição. Fala, Papa. O antebraço dele é o direito, não é? Oi. Raíza. Não é o antebraço direito? Não escutei. É o antebraço direito, não é o direito? Do Pedro? Acho que foi o direito. Não tenho certeza, mas acho que foi o direito. Não, olhando as foi imagens direito, aqui, foi direito. Foi o direito. Então, Foi direito. Foi o direito. Então, olha só uma coisa que eu achei assim. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui tentando pensar. Você falou, Bandeira, que às vezes você tem um problema de músculo e tem essa questão da sustentação. Isso. Para você, o músculo não tá legal, você gera o problema naquele joelho, tá? Tinha um pessoal que falava na época daquela pandemia que tinha muita gente tendo lesão de ligamento de joelho. E muito era por causa de inflamação muscular gerado por aquilo, né? Que a gente sabe. Ninguém tem provas sobre isso, mas muito se falava sobre isso. E você falou uma coisa interessante, de uma situação enfraquecida ali do muscular gerar um outro problema pior num jogador que já teve uma cirurgia no joelho. E aí eu vou mais além. Essa questão dele estar treinando imobilizado, sem o equilíbrio exato, e ele tem uma lesão na coxa esquerda do outro lado, me parece também, eu fiquei pensando nisso aqui, uma situação até que às vezes pode ter sido causada por ele estar ali com desequilíbrio e forçando mais ali naqueles treinos o lado esquerdo. Não sei se isso pode ter correlação, mas como você falou de uma situação que às vezes acaba gerando, você tem o braço dele ali, que está imobilizado.
né? Pode acontecer, é igual quando você Uma volta de uma lesão. compensação, né? Você volta de uma lesão. É, compensação. Às vezes o jogador volta de uma lesão com um lado e aí força muito naturalmente, sem perceber o outro lado. E acaba lesionando também, tem que ficar mais um período fora. Gente, isso acontece, não é coisa de outro mundo no futebol. O jogador tem uma lesão muscular e não pode jogar. Infelizmente, para ele, para a torcida do Flamengo, é uma final de Libertadores. Mas poderia ser um outro jogo e ele está fora. Acontece. E não Garone, a lesão, a lesão acarreta em outras coisas, né? Por exemplo, a lesão no braço dele acarreta em ele ficar parado por alguns dias. Esse período parado que ele fica, ele perde massa muscular. Então quando você volta de qualquer lesão, você perde. Assim, nós pessoas normais que fazemos atividade física de maneira não profissional, a gente perde. Se a gente ficar uma semana parado, a gente perde. Você imagina um atleta que depende disso, que tem muito mais massa muscular e que tem uma dependência assim, de um gasto muito maior daquela musculatura. Então, não estou falando que é isso o causador não, tá? Mas existem muitos fatores quando você tem algum tipo de lesão que tem um impacto muitas vezes em outras lesões. Como o Bandeira falou, o que sustenta, por exemplo, o ligamento é a musculatura. Então, tudo isso, se você vai com a musculatura enfraquecida para fazer um tipo de treinamento ou voltar a jogar, muitas vezes acontece o jogador ter uma nova lesão naquele músculo, muitas vezes não é no ligamento, não é por conta do ligamento, é por conta da musculatura que não foi fortalecida. Tanto que muitas vezes o jogador volta a treinar, mas ele está fazendo um período ainda de fortalecimento para retornar realmente a jogar. Então, se a gente imagina agora o Pedro tendo uma lesão no posterior, não é que ele vai recuperar e quando ele parar de sentir dor ele volta a jogar. Não, ele vai perder massa magra nesse período, ele vai ficar um período sem jogar, ele vai perder condicionamento físico e quando ele puder voltar a treinar, quando ele deixar de sentir desconforto, ele vai ter que fazer uma recuperação muscular toda em cima disso para exatamente evitar uma nova lesão, para conseguir jogar, para ter explosão. Então tudo isso é demorado, é lento. Então assim, é algo que infelizmente acontece com o jogador e conforme o jogador tem já um histórico de lesão, você fica nesse desequilíbrio constante, porque você tem o período da lesão, você tem o período pós-lesão, que é ali da volta, que você está num período parado, que você muitas vezes está tentando regular ainda e infelizmente acontece muitas vezes com o jogador de ter uma nova lesão, ainda que seja uma lesão diferente, né?